Fala, nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica sobre Neza 2, filme dirigido pelo Yu Yang e que chegou no Brasil nesta quinta-feira com a distribuição da A2 Filmes. Essa que é uma animação chinesa aí que vem sendo o maior sucesso de bilheteria do ano, né? Tendo arrecadado até agora algo em torno aí de 2,2 bilhões de dólares, se tornando até então a animação com a maior bilheteria da história e também entrando nesse top 10 maiores bilheterias de todos os tempos. E o curioso desse filme é que se trata aqui de uma sequência, onde mais de 90% da arrecadação foi em solo chinês. Caso você seja assim como eu e vai assistir o longa, deve estar se perguntando aonde tem disponível para assistir o filme original, né, lançado lá em 2019 e que também foi considerado aí um grande sucesso, já que arrecadou mais de 700 milhões de dólares na época. A resposta aqui é muito simples, tá? Não tem. Niesa 1, né, se a gente pode chamar assim, não está disponível em nenhum stream por aqui e também nem para aluguel digital, né? O que pode causar aí um certo distanciamento do público aqui no Brasil, mas eu vou trocar uma ideia melhor sobre isso ao longo do vídeo. O cinema chinês vem há alguns anos aí surpreendendo o mundo com algumas produções que não apenas dialogam com o público local, né? Mas também eles demonstram uma certa força para conquistar esse mercado internacional. Neza 2, dirigido e roteirizado pelo Yu Yang, é o exemplo mais contundente desse movimento, né? A sequência do Fenômeno de 2019 chega aqui no Brasil em 2025, mas chega com ainda mais ambição. O filme reafirma essa capacidade do país em produzir algumas obras que podem até mesmo rivalizar com alguns grandes estúdios de Hollywood, né? Mergulhando nesse espetáculo de identidade própria. O enredo começa exatamente onde o primeiro filme terminou. Neza e Niaobing, depois do sacrifício que o salvou da catástrofe, retornam à busca de seus corpos, que agora estão destruídos. A ajuda do mestre Tai e da mística flor de lótus de 7 cores, eles ressurgem aqui para enfrentar um novo desafio. Dragões marinhos que ameaçam essa passagem de Chen Teng. A narrativa, entretanto, não se limita a esse embate épico. O filme também coloca seus protagonistas diante de dilemas pessoais, conflitos internos, descobertas sobre amizade, destino e também sacrifício. Aqui surge um ponto que eu considero bem delicado, tá? A ausência do primeiro Neza nos catálogos brasileiros eu considero que prejudica bastante a experiência de quem chega desavisado para assistir o filme. Diferente de franquias que sabem se reposicionar aqui para atrair novos públicos, Yu Yang prefere retomar a história da onde ela parou, com apenas aqui uma introdução que eu considero rápida e também insuficiente para contextualizar quem não assistiu ao filme de 2019. Essa escolha cria um primeiro ato arrastado e que eu considero também um pouco confuso, em que a avalanche de informações aqui que o filme entrega acaba contrastando com essa sensação de que a trama ainda não decolou. Mas aqui eu preciso dizer, tá? Quem persistir em embarcar nesse filme vai encontrar um universo aqui que eu considero de rara riqueza. O que parecia desorientador, aos poucos se revela aqui como uma porta para um mundo de fantasia profundamente enraizado nessa cultura chinesa. Yu Yang constrói esse cenário com tanta dedicação que eu considero que é impossível absorver todos os detalhes em uma única sessão. O filme eu considero também que é um deleite para os olhos, não só pela grandiosidade visual, tá? Mas também pela sua autenticidade cultural. Outro ponto que eu considero que merece destaque aqui é o salto de escala. Foram mais de 5 anos de produção, né? Se a gente levar em conta aqui nos padrões de Hollywood, uma sequência de uma animação sai em 2, 3 anos no máximo. Lá foram mais de 5 anos de produção, com um dobro de profissionais envolvidos em comparação ao filme de 2019. O resultado salta da tela. Cada aprovação de Neza é tratada aqui como um quadro em movimento, um espetáculo de precisão e também de muita beleza. Yang não poupa recursos para o clímax do filme, entregando um final que eu considero grandioso e também inesquecível. Poucas animações recentes conseguem alcançar o tamanho de nível de detalhamento e também de impacto visual que Neza 2 entrega. Contudo, eu considero que aqui o filme tem alguns certos deslizes. A duração de quase 2 horas e meia eu considero que pesa em alguns momentos, tá? O diretor, em sua busca pelo preciosismo, prolonga aqui algumas certas cenas que poderiam ser, que eu considero um pouco mais enxutas, tá? Ele acaba esticando a narrativa
o que eu considero um pouco além do necessário. Ainda assim, mesmo nos excessos, há uma intenção clara aqui, né? O filme acaba não subestimando a inteligência do público, diferente de algumas tantas animações que a gente vê recentemente que acabam simplificando as tramas, né, para facilitar esse acesso ao público geral. NESA 2 ele oferece camadas temáticas que eu considero bem complexas. Vai aqui de resistência às expectativas sociais a também ao questionamento do destino, passando pela crítica também do autoritarismo. É uma obra que eu considero que exige muita atenção e também disposição, né? E que acaba recompensando aqueles que aceitam o desafio de embarcar em NESA 2. Há também aqui uma nova dinâmica, né, entre NESA e Allbing, que agora compartilham o mesmo corpo. A ideia eu considero até que é ousada, rendendo aqui alguns momentos criativos que vão aí do drama ao cômico. O problema tá nesse equilíbrio de tom. Yu Yang busca alternar entre a seriedade da narrativa e algumas pausas para o humor, mas o resultado aqui eu considero que ele é bem irregular. O alívio cômico raramente surge aqui de uma forma natural, né? Ele acaba quebrando o ritmo e em alguns casos ajuda até mesmo a enfraquecer a imersão do filme. Ainda assim, eu preciso dar um destaque aqui para a dublagem, que consegue arrancar alguns bons risos, né? Salvando parte dessa tentativa de leveza para a narrativa. Se por um lado a gente pode considerar que a introdução é um pouco confusa, por outro, o restante da obra comprova um certo nível de maturidade do projeto. Não se trata apenas aqui de uma sequência que quer superar o seu antecessor em números, mas de uma obra que se posiciona como um marco na animação contemporânea. O impacto financeiro a gente já pode considerar que é histórico. NESA 2 é a animação de maior bilheteria da história, mas seu maior mérito eu considero que é artístico. Yu Yang entrega aqui uma fantasia que eu considero emocionante, tá? Que vai aqui além da estética. Ele apresenta um olhar cultural que difere do que estamos acostumados a ver no Ocidente. E justamente por isso que torna NESA 2 tão valioso. Por isso que para NESA 2 eu dou a nota 7. O filme carrega até certos problemas de ritmo, né? Uma introdução que eu considero um pouco problemática e um humor que eu considero que falta um pouco de inspiração. Mas esses deslizes ficam pequenos diante da grandiosidade visual, da riqueza cultural e da coragem de propor algo que eu considero bem diferente. Não é apenas a maior animação do ano em números, é também uma das mais marcantes experiências visuais e narrativas desses últimos anos. O filme não só merece o sucesso que vem alcançando, como ele também aponta um caminho, né? Traz um norte aí para essas outras produções orientais que vêm ganhando mais espaço nesse mercado ocidental, mostrando que a fantasia, quando é feita com paixão e também a autenticidade, é capaz de atravessar muitas fronteiras. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam de NESA 2. Curtiu a crítica? Não esquece de deixar o seu like. Se você quer mais críticas como essa, considere se inscrever aqui no canal. E eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.